E aí, galerinha, tudo tranquilo? O vídeo de hoje a gente vai estudar um pouco sobre faucets. E, cara, basicamente eu quero mostrar pra vocês o que eles são, mais ou menos por que eles são feitos, né? Apresentar por que alguém faria um faucet e alguns riscos e exemplos associados a esse conceito, belezinha? Então, pra gente começar, cara, a definição de faucets é basicamente o seguinte: são apps ou sites, ou tipo, não necessariamente um site, né? Mas alguma atividade que você vai fazer dentro do site que vai te retribuir com Bitcoin ou Ethereum ou whatever. Tipo, simplesmente você vai ganhar criptomoedas ou tokens por fazer alguma atividade. Então, tipo, você vai instalar um app no teu celular, vai jogar que vai ser um joguinho, você vai jogar e à medida que você joga, você vai ganhando essa criptomoeda. Pode, cara, de verdade pode ser tipo qualquer criptomoeda, só depende do criador ter feito isso. Inclusive, a gente vai chegar lá, mas existem alguns exemplos, e existiram alguns exemplos muito bons, assim, na época da criação do Bitcoin, por exemplo, que você ganhava uma boa graninha, assim, boa graninha, na época não valia nada, mas whatever. E tem alguns outros exemplos, bem, a gente chega lá algum dia. Então, basicamente é o seguinte, faucets são os apps ou os sites em que eles vão pedir para você fazer alguma atividade. Que tipo de atividade? Cara, pode ser, novamente, pode ser um joguinho, pode ser só assistir uma propaganda, você vai clicando em propaganda e você vai ganhando alguma coisa. Ou então você vai fazer alguma atividade, sei lá, preencher um CAPTCHA, treinar, que no final, tipo, ou então escolher imagens, tipo aqueles negócios para tu dizer que você é humano, coisas desse tipo, beleza? Então você vai fazer atividades bestas, são realmente simplórias, e você ganha alguma coisa com isso. Óbvio que você ganha, cara, você não ganha tipo um Bitcoin, um Ethereum, tipo, geralmente você vai ganhar o pó daquela moeda. Então, tipo, no caso do Bitcoin, você vai ganhar satoshis, que seriam basicamente frações, mini frações do Bitcoin, belezinha? Voltando aqui, foi mal o barulho, mas vamos lá. Então, cara, basicamente é isso. Faucets é só uma atividade, digamos assim, um site ou um app que vai te retribuir baseado em alguma atividade que você faça. Você ganha alguma poeira, alguma moeda, beleza? É um pouco diferente do conceito do play to earn que a gente vai ter hoje, mas isso eu faço um vídeo no futuro, que são sobre aqueles joguinhos que você joga o jogo, né? Com a intenção, e eles funcionam meio que dentro da blockchain, e você acaba ganhando criptomoedas ou criptotokens ou whatever. Mas são conceitos diferentes. Basicamente, os faucets realmente são tipo essas atividades bestas ou um aplicativo besta. Você vai fazer coisas muito simplórias e vai ganhar sempre poeirinha de algum dinheiro. Ou melhor, de algum dinheiro. De alguma criptomoeda, belezinha? E aí, cara, por que alguém faria então faucets, né? Basicamente, tipo, o que a gente está enxergando seria isso aqui, né? Um faucet vai lá e dá dinheiro para você, o usuário, certo? Bem, como eu falei, você não ganha tanto dinheiro assim, tipo, cara, realmente são valores pequenos no geral. Então você precisa ficar bastante tempo lá dentro fazendo as atividades para ganhar uma coisa que vale a pena, beleza? Assim, que vale a pena, sei lá se vale a pena ou não, mas é uma troca que você vai julgar se vale a pena ou não, tranquilo? Mas assim, um dos motivos é óbvio, tipo, esse lance de assistir propaganda. Mano, cara, sério, o cara que criou o site tá colocando as propagandas para tu assistir, ele tá ganhando dinheiro. O cara que criou a propaganda, basicamente, se alguém comprar, ele ganha dinheiro com isso também. Então, assim, é uma maneira só simplória ou uma maneira diferente de investir em propaganda, cara. Então é uma maneira de incentivar as pessoas a assistirem a propaganda, beleza? Esse seria um motivo. Um outro motivo é, cara, digamos que você tem uma empresa gigantesca como, sei lá, Google, Facebook, ou, sei lá, a Tesla, ou, bem, whatever, e eles estão querendo treinar uma IA. Para treinar uma IA, geralmente a gente precisa de muito dado. Então o que você pode fazer? Aqueles captchas, ou aquele lance de ficar escolhendo imagem, basicamente somos nós, seres humanos, treinando IAs. Então eles mandam algum desafio muito besta, a gente vai lá, preenche, né? Tipo, identifica o sinal de trânsito nessas 9 imagens aqui, quais delas tem sinais de trânsito. Aí tu vai lá, marca, acho que tem sinal de trânsito. E isso retorna então para a IA do tipo, cara, então isso daqui tem um sinal de trânsito, isso aqui também. E aí ela começa a ser treinada até chegar naqueles estados bizarros de reconhecer sinal de trânsito que está numa imagem, tipo, o sinal está minúsculo, minúsculo, mas ele consegue reconhecer. Ou então reconhecer letras e números, né? Então, cara, essa seria então uma outra maneira de, tipo, incentivar pessoas a te ajudarem num projeto gigantesco. Geralmente, como eu falei, isso vai acontecer para empresas grandes, mas óbvio que pode acontecer para pessoas ou empresas pequenas. Um terceiro motivo, né? Então a gente já tem esses dois aqui. O terceiro motivo seria, sei lá, a validação conceitual de algum app, algum site, né? O cara quer simplesmente
fazer um marketing do app dele só para validar se o mercado está disposto a fazer aquilo, se aquilo é interessante. Então ele vai lá, deixa tu jogar um joguinho, te dá uma retribuição e depois ele te pede algum tipo de feedback para tipo, cara, o que eu podia melhorar nisso aqui? Como é que eu posso fazer um pouco diferente? Ou tipo, tá gostando, não tá gostando? Coisas desse tipo. E óbvio, por último, esse inclusive eu acho que foi o primeiro motivo assim na época da criação do Fawcett, que era simplesmente investir, né, tipo, fazer um supermarket sobre um novo mercado ou sobre uma nova moeda, que seria esse caso aqui. Então, tipo, imagina o Bitcoin, cara, quando o Bitcoin foi criado, ele não valia nada. Então era uma maneira, super legal, né, digamos assim, ou diferente, de você incentivar pessoas a quererem, a usarem o Bitcoin ou a se interessarem pelo assunto de criptomoedas, blockchain, etc. Porque você está dando uma retribuição, aquela pessoa recebe aquela retribuição, aquela moeda e fala, cara, o que eu faço com isso, né? Tipo, para que serve isso? Como é que isso aqui funciona? Então é uma maneira de incentivar pessoas a terem um determinado interesse em algum projeto, seja de criptomoeda, token ou qualquer outra coisa que utilize, então, a blockchain no caso, né? Já que esses faucets que a gente está falando são sempre voltados a criptomoedas ou tokens. Belezinha? Então, esses seriam os motivos. E aí, antes de eu falar sobre exemplos, óbvio, né? Se eu falar sobre exemplos e vocês saírem correndo para olhar isso, então, antes de, tipo, pensar em olhar, eu quero falar de alguns riscos ou, tipo, downsides dessa ideia dos faucets. Bem, a primeira coisa, só relembrando, quando você está usando um faucet, né? Está dentro de um site ou usando um aplicativo, você recebe dinheiro, ou a criptomoeda recebe, cara. Mas, em geral, são valores baixos para tu receber esse tipo de coisa. Então, sei lá, você vai gastar 1 hora lá e tu vai ganhar 0,00005 Bitcoin. Coisas desse tipo. Eu tô chutando, óbvio, eu não sei porque eu nunca catei faucets para eu usar eles, beleza? Mas, assim, eu olhei mais ou menos na época que eu estava estudando alguns valores e eram, em geral, baixos. Óbvio que, assim, tem alguns, cara, e eu vi alguns que, tipo, davam 5 Bitcoins para tu fazer umas paradas besta, beleza? Só que, mano, ele dava 5 bitcoins, não necessariamente ele ainda está entregando 5 bitcoins, sabe? Então, no início, lá, as pessoas talvez ganhassem muito dinheiro. Ou talvez não, talvez elas levassem muito tempo para arrecadar esses 5 bitcoins. Então, esse é um dos problemas associados, que seria justamente o gasto de tempo, energia, e às vezes você está dando alguns dados, né? Porque você baixa um aplicativo, precisa se registrar em alguma coisa. Então, esse downside de, gastar muito tempo, gastar muita energia, e às vezes esse lance de, você abrir um pouco mão da tua privacidade para algo que você não conhece, são riscos associados ao uso dos faucets. Um outro problema, cara, e esse é um problema bizarro, por isso que eu falei que eu preferia falar sobre riscos antes, é justamente os scams. Cara, como é uma parada que, chama atenção, você tá querendo ganhar por fazer atividades simples, que às vezes você já tá fazendo, sei lá, assistindo propaganda. Mano, tu já assiste um monte de propaganda, sabe? Por que não dar mais algum tempo e ganhar algum dinheiro por isso? Inclusive, isso me lembra do videozinho lá que eu falei pra vocês sobre o Brave e o BAT, né? O Basic Attention Token, justamente relacionado a esse lance de ganhar algum dinheiro pelo uso comum do browser, beleza? Mas aí vocês assistem lá. Então, voltando, cara, o lance dos scams, ou seja, são basicamente... O que são os scams, né? Cara, são basicamente pessoas que criam sites ou aplicativos maliciosos, seja para simplesmente roubar dados, sejam então para instalar vírus no teu computador ou no teu celular, roubar informação, destruir seus devices, né, seus aparelhos eletrônicos, ou coisas desse tipo, ou então simplesmente para pegar dados. E eles te prometem te entregar algum valor dessas criptomoedas, né? Eles se vendem como um faucet, mas no final você acaba não recebendo nada. Por quê? Porque, mano, ele não tinha nada, ou ele não estava afim de te dar nada. E aí, às vezes, inclusive, tem alguns que tu vai lá, faz as atividades, vê que tua carteira dentro daquele aplicativo, daquele site, tá arrecadando dinheiro e realmente tu vai vendo o valor mudando lá. Só que chega num ponto que você fala, pô, agora eu acho que eu já juntei dinheiro suficiente, quero sacar. E aí tu não consegue sacar. Ou então tem uma regra bizarra para tu sacar, sei lá, para tu conseguir sacar, você tem que juntar, 100 bitcoins. Sendo que tu junta 0,0001 a cada 3 horas. Mano, tu não vai juntar um bitcoin nunca, tá ligado? Então, esses são riscos muito bizarros associados ao uso dos faucets. Não estou falando para vocês não usarem faucets, a única coisa que estou falando é tomar cuidado com os scams.
Então, mano, quando procurar, procura com muito cuidado se algum dia vocês quiserem usar esses faucets, né, para ganhar alguma coisa. Belezinha? E, óbvio, isso aqui que eu já mencionei. Vocês podem, sim, podem e provavelmente estarão abrindo mão de tempo e energia, dados, tipo, dado que eu tô falando, dados de internet, mas óbvio que alguns vão inclusive pegar dados pessoais seus, sei lá, a tua idade, onde você mora, bem, whatever. Isso vai depender do site, qual é a atividade que você vai fazer. Beleza? Então, pensa bem antes de usar. Não tô falando para não usar, isso aqui não é recomendação financeira para nada, beleza? É simplesmente tô chamando a atenção e mostrando para vocês que faucets existem e pode ser sim uma parada interessante para vocês, mas pode ser que não seja. Belezinha? E aí, por último, então eu vou só dar alguns exemplos assim. Cara, esse Moon Bitcoins aqui é justamente o cara que, quando eu tava olhando, ele parecia dar 5 bitcoins, bem lá no início, tipo, muito lá atrás. O cara criou um site em que você fazia atividades bestas, né? Tipo, às vezes era só um joguinho, sei lá, estoura os balões vermelhos, aí tu estourava os balões vermelhos. Ou então, tipo, cara, responde esse CAPTCHA, coisas desse tipo, ou assiste essa propaganda, e aí no final tu ia juntando, né, satoshis, né, que seriam as frações de Bitcoin, fração, eventualmente você conseguia somar valores de Bitcoin, tipo, inteiros, então 1 Bitcoin, ou então tinha uma atividade que era muito longa, você ganhava 2 Bitcoins de uma vez só que na época, cara, o Bitcoin não valia nada, tá ligado? Então era super tranquilo. Outro que é válido também seria esse Bitcoin Aliens. Pelo que eu dei uma olhada, esse aí parece ser mais voltado para o mundo de jogos. Então tu vai instalar um aplicativo no teu celular, que é geralmente um joguinho, e à medida que você vai jogando, você vai ganhando então frações de Bitcoin, uns satoshis assim, tipo, é isso. O Free Bitcoins eu não cheguei nem a dar uma olhada, mano, mas seria outro site então com atividades bem simplórias também, de tu responder às vezes perguntas e respostas, alguma coisa do tipo, eu ouvi isso por alto. Então eu não cheguei nem. Realmente esse aqui eu não olhei, mano. Eu não sei nem se ele ainda tá funcionando. Os outros dois parecem estar funcionando ainda, beleza? Eu dei uma olhadinha lá. Mas esse último eu não sei dizer se ele tá funcionando. E novamente é só um faucet, então uma atividade besta, para uma recompensa. É geralmente besta também, né? Além de que, tipo, as pessoas não estão muito afim de te dar 1 Bitcoin, porque 1 Bitcoin tá valendo dinheiro a rodo, beleza? Ah, uma parada legal também, uma vez. E aí eu não sei nem se esse cara é considerado um faucet ou não, mas rolou uma vez um jogo que justamente para promover a ideia do jogo, poder vender o jogo, ele dava 1 Bitcoin para a primeira pessoa no planeta que resolvesse o problema. Era um jogo de puzzle, né? Então você tinha vários desafiozinhos. E quando você conseguia resolver todos os desafios lá no final, você ganhava então uma hash, que era uma carteira que tinha exatamente 1 Bitcoin lá dentro. E óbvio, a primeira pessoa que descobrisse aquilo ganhava esse 1 Bitcoin, mas todas as outras pessoas, quando chegasse naquele resultado, o cara já teria, sei lá, sacado o Bitcoin, ou então eles não iam conseguir a Secret Key, né, que é a chave privada para acessar aquela carteira. Então era literalmente só uma pessoa no planeta inteiro que ganhava, que isso para mim foi um marketing bem interessante, isso aconteceu alguns anos atrás. Realmente a pessoa ganhou 1 Bitcoin, beleza? E a galera correu atrás, cara. Na época o Bitcoin já valia alguma grana, assim, uma grana considerável. Então foi uma parada que eu achei super interessante. Eu acho que saiu numa reportagem, assim, tipo, aleatória no jornal, beleza? Cara, é isso. Então tá aí o conceito de faucet pra vocês, beleza? Então valeu, falou e até a próxima, galerinha.